Olá, meus alunos, minhas alunas, dando continuidade aqui, respondendo a pergunta agora, né? É possível medidas cautelares na ação de improbidade? É possível sim, não é obrigado, até mesmo porque já foi estudado. Tá vendo como o assunto, às vezes, ele tá bem interligado nessa essa parte didática, ela é muito boa, porque você vai, uma coisa vai puxando a outra. Foi dito que as sanções, elas só podem ser executadas com o trânsito em julgado. Então, imagina eu ter que esperar o trânsito em julgado de uma sanção de uma ação de improbidade para ter algum resultado. Então, é por isso que é admitido essas medidas cautelares preventivas, para já ter algum. Não é que vai ter resultado, não é que vai punir, porque elas são medidas preventivas, mas eu já vou ter algum resultado ali, já vou assegurar algum possível ressarcimento, já está assegurado ali com essas medidas cautelares, já vai evitar que o agente público ele fique interferindo no processo, algumas situações dessas, beleza? Então, é admitido sim medidas cautelares na ação de improbidade. Vamos conhecer quais são. Nós temos aqui basicamente duas e tem a terceira aí que coloca aí como medida cautelar, mas ela é bem simples, só o artigo 17, parágrafo 6A, que diz que o Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias no termo do Código de Processo Civil. Pronto, é só isso. E as duas medidas cautelares principais é a indisponibilidade dos bens e o afastamento preventivo. Antes existia o sequestro dos bens, não tem mais. Agora só são duas: indisponibilidade dos bens e afastamento preventivo. A indisponibilidade, com certeza, a mais importante, vamos começar aqui por ela. Indisponibilidade dos bens é bloqueio dos bens. A pessoa bloqueia, então, vamos supor, a pessoa tem lá um carro, uma casa, outra casa, outro carro, uma moto. A indisponibilidade não evita que ela utilize, ela pode continuar utilizando. Ela não pode alienar, não pode vender, por exemplo. Então está bloqueado, mas ela pode usar, mas está bloqueado para ela vender, beleza? Então, na ação de improbidade poderá ser formulada em caráter antecedente ou incidente, aqui já começa os termos do processo civil, mas se preocupe que eu vou traduzir aí todos para vocês. Antecedente, no caso, antes da ação. Já pede lá essa decretação de indisponibilidade, de bloquear os bens. Incidente é quando a ação já começou, é no curso da ação, beleza? Então, antecedente antes, incidente quando a ação já começou, aí eu peço a indisponibilidade. Geralmente é pedido antes, né? Como é medida preventiva, logo o Ministério Público já pede logo a indisponibilidade. Mas ela pode ser também posterior, no caso, incidente. O pedido de indisponibilidade dos bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Aqui qual é a preocupação? Porque quem é acusado de improbidade, se a pessoa sabe que vai ter uma ação contra ela, geralmente ela pode querer vender tudo. E aí o que é mais fácil da administração resgatar? É, por exemplo, ela pegar um carro, pegar uma casa e vender, ou ela achar dinheiro em espécie? Dinheiro em espécie, como é que vai achar? A pessoa pode esconder, colocar numa casa, enterrar, sei lá. Tinha a novela do Comendador que estava dentro da piscina, o dinheiro dele lá, os euros dele. Então pode acontecer tudo no mundo, né? E já o bem não. A administração pega o carro, vende, ela ganhou o dinheiro. Então por isso que a indisponibilidade ela serve basicamente para isso. Lá no final vai ter um ressarcimento. Então já pega esse dinheiro aqui, já pega esse carro, essa casa e assim por diante. É basicamente isso. Beleza. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade dos bens incluirá investigação e exame e bloqueio de bens, contas e aplicações também no exterior, nos termos de lei e tratados internacionais. Então, pode acontecer, não só aqui no Brasil, mas o cara tem conta na Argentina, não sei aonde e tal, pode também bloquear bens, contas bancárias e aplicações financeiras no exterior. Beleza. Agora vamos para um tópico bem interessante. O pedido de indisponibilidade dos bens apenas será deferido mediante a demonstração do caso concreto de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamentos respectivos elementos, após a oitiva do réu em 5 dias. O que significa esse parágrafo terceiro? É o seguinte: vamos supor que tem uma pessoa respondendo por improbidade administrativa. O Ministério Público vai lá e pede a indisponibilidade dos bens. Ele tem que comprovar o perigo ali de dano.
Pode mostrar, olha, a pessoa está vendendo, olha aqui, juiz, se você não bloquear, ela vai vender tudo, ela vai vender um carro, vai vender uma casa, vai vender uma moto. Aí o juiz, é verdade, vou bloquear logo. Mas aí é a segurança oitiva do réu. O que é essa oitiva do réu? É a possibilidade do réu se defender. O réu pode chegar e dizer, não, não bloqueei meus bens, não. Tá bem aqui, ó. Todos os meus carros estão aqui, todas as minhas casas, minhas motos. Eu não estou vendendo nada. Tá tudo aqui. Se você quiser, eu deixo aqui na frente do fórum, juiz. Eu deixo tudo aqui. Então, o réu ele pode se defender disso daí, né? A oitiva do réu é para ele apresentar esses contra-argumentos aí contra a indisponibilidade. E aí, dentro de 5 dias, ele vai apresentar isso daí, beleza? Só que em algumas situações, vou até passar logo aqui, a indisponibilidade dos bens, ela pode ser decretada sem a oitiva prévia do réu. Sem eu escutar antes o réu, eu posso decretar a indisponibilidade. Sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida, houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Vamos lá. É aquela situação. Imagina, vamos pensar assim, um infrator, um bandido, vamos pensar assim. Quando ele descobre que vai ser preso, ele vai fazer o quê? Ele foge. Uma pessoa que cometeu improbidade, ela sabe que aquele carro ali é ilícito. Sabe que aquele carro recebeu com dinheiro desviado, por exemplo, comprou com dinheiro desviado. Se ela sabe que vai responder por improbidade, uma das primeiras situações é vender, é se desfazer daquele bem. Então, o bloqueio, a indisponibilidade, visa segurar isso daí. Não, não venda não, espera aí. A ação vai começar aqui, vamos começar a brincadeira agora. Então, em algumas situações, pode ser que o réu esteja tranquilo, o réu, tudo bem, aí o juiz, não, peraí, não estou vendo necessidade disso. Aí o réu faz a oitiva, né, chama o réu no prazo de 5 dias, e aí, como é que você está dizendo aqui que você está... Não, tá tudo bem, pronto. Só que dependendo da situação, como eu falei, o Ministério Público chega lá para o juiz e mostra, tá aqui, ó, vendeu 2 carros hoje, ontem ele vendeu uma moto, aí eita, o cara tá dilapidando o patrimônio, né, tá vendendo tudo. Então tem que bloquear o quanto antes, para não deixar ele vender tudo. Aí por isso que pode ser feito a indisponibilidade sem a oitiva do réu, tranquilo? Nesse caso aí, que sempre que esse contraditório prévio, né, essa oitiva do réu, puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida. Tem um tópico que mudou com essa lei 14.230 de 2021. Quando ele fala aqui, ó, não podendo a urgência ser presumida. E é onde eu volto aqui, porque eu passei, para o chamado periculo in mora, que é o perigo da demora, que é justamente quando essas medidas cautelares, ela tem como fundamento 2 situações. É a fumaça do bom direito, tipo, a fumaça que realmente aquilo ali é correto, né? Que não tem fumaça, tem fogo. E o perigo in mora, que é chamado perigo da demora. Que é o perigo da demora. Tipo, ó, juiz, se você demorar muito, ele vai vender tudo. É o perigo da demora. Se demorar, ele vende tudo, quando você for bloquear, não tem nada. Antes da reforma da lei de probidade, então, antes, a jurisprudência entendia que o perigo in mora era presumido. Não precisava comprovar. Simplesmente o Ministério Público pedia indisponibilidade e o perigo da demora era presumido. Não precisava dizer que a pessoa estava vendendo nada. Acabou, não é mais assim. Agora, o perigo in mora, ele tem que ser comprovado. Então, como eu falei, vamos supor que a pessoa tem 10 carros, foi acusada de improbidade. Só que ela não está vendendo nada. Ela está lá, tranquila. Então, não existe o perigo da demora. Ela está respondendo uma ação de boa, mostrou lá para o juiz a boa-fé, mostrou que está tudo ok. Pronto, o juiz pode dizer, não vejo motivo para bloquear os bens. O cara está de boa, está tranquilo, só que pode ter outra pessoa que tem 10 carros também, 5, 8, sei lá, e na hora que tem uma notícia que está sendo investigado por improbidade administrativa, a pessoa começa a vender. Aí vende um, vende outro, aí sim, aí existe o perigo da demora. Então o juiz tem que bloquear logo o quanto antes, porque senão pode ser que quando ele for bloquear não tenha mais nada. Beleza? Então quando ele fala, ó, não podendo a urgência ser presumida. Não, tem que comprovar que aquela urgência é necessária. Tem que comprovar o periculo in mora, que é o perigo da demora. Beleza. Se houver mais de um réu na ação,
a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano erário ou como enriquecimento ilícito. Como assim? Na petição inicial foi dito, ó, o dano é de 500 mil. E tem aí o João e o José respondendo a ação. Ah, eu vou pegar 500 mil do João, 500 mil do José? Não, que vai dar 1 milhão. Vou pegar, por exemplo, 300 mil do João, bloquear 300 mil dele e bloquear 200 mil do José. Pronto. Fechou os 500 mil. Porque o somatório dos valores indisponíveis, né, não pode superar o montante indicado na petição inicial. Se foi dito que era 500 mil, então tem que bloquear 500 mil. Aí bloqueia de cada um aí, até, opa, beleza, fechou aqui o montante, tudo certinho, está resguardado aqui esse dinheiro. O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitir a sua substituição, isso aqui é bem interessante, por caução idônea, fiança bancária ou seguro garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Isso aqui é o seguinte, a indisponibilidade dos bens, que é o bloqueio dos bens, para uma empresa, ela pode ser muito prejudicial. Imagina uma empresa uma imobiliária, que vive de vender terrenos, vender casa, aí o juiz pega e bloqueia todos os bens. Aí como é que ele vai vender? Como é que a empresa vai se manter? Se a empresa vive de vender terreno, de vender casa, e o juiz bloqueou, não pode vender nada. Tem 100 terrenos, 200 casas, não pode vender nenhuma. Vai ser muito prejudicial para a empresa. Então, ela pode substituir. Ela pode chegar para o juiz e apresentar essas três situações: caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia. Vou pegar o terceiro para explicar os outros, que segue basicamente quase a mesma forma. O seguro-garantia é quando a empresa ela vai, por exemplo, num banco e faz um seguro, dizendo assim, ó, eu estou sendo acusado de improbidade, meus bens vão ser bloqueados no valor de 300 mil reais, eu quero fazer o seguro aqui. Se eu perder a ação, o banco paga. Pronto, aí o juiz, tudo bem. O que o juiz quer, o que o Ministério Público quer, é o dinheiro. Então, se a pessoa deixou uma caução, né, deixou um bem lá, por exemplo, daqui, de valor de 300 mil, uma fiança bancária, um seguro que vai pagar aquilo ali, tudo bem. Não vou precisar bloquear. Continue vendendo seus terrenos, suas casas, que está garantido aqui. Então, a pessoa pode apresentar esse seguro, garantia, né, caso ela seja obrigada a pagar, o banco vai lá e paga, logicamente ela contrata no banco, igual o seguro de um carro, seguro de uma casa, e assim por diante, beleza? Então, bem interessante esse parágrafo 6º. O parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração de sua efetiva concorrência para os atos ilícitos. Então, para bloquear bens de terceiros que estão acusados de improbidade, tem que comprovar que ele praticou. Efetiva concorrência, né, para os atos ilícitos apurados ou constatados de pessoa jurídica da instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser processado na forma da lei processual. Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade, caberá agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento é o recurso aí que vai ser utilizado nessas decisões interlocutórias, né? Dentro do processo, ainda não acabou o processo, então vai apresentar esse agravo de instrumento. Deferiu a indisponibilidade, então a pessoa se sentiu prejudicada. Uma empresa, como eu falei, de terrenos, né, imobiliária, de vender casas, aí bloqueou a indisponibilidade dos bens de toda a imobiliária, ela pode apresentar um agravo de instrumento, que é o recurso que ela vai apresentar para aquilo ali. Ou foi indeferido, também outra parte pode apresentar esse agravo de instrumento para que seja deferido, tranquilo? Então esse é o, e é como eu falei, vai falar 3 vezes dele aqui na ação de improbidade. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegure exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita. Cuidado com isso aqui. A banca pode trocar por ilícita. E é o seguinte, como já foi até falado, a indisponibilidade ela vai recair para os bens que garantam o ressarcimento integral do dano. Então, se a pessoa causou um dano de 400 mil, a indisponibilidade vai buscar 400 mil. Se ela causou um dano de 200 mil, a indisponibilidade bloqueia. Então, tem um carro aqui que vale 200 mil, bloqueia esse carro. Ela causou um dano de 1 milhão. Eu tenho 5 carros que valem 200 mil. Eu bloqueio os 5 carros para dar 1 milhão de reais. Pronto. A indisponibilidade, ela não vai servir, sem incidir sobre os valores a serem eventuais aplicados a título de multa, não vai ser aplicado multa civil, só vai ter que se virar para pagar,
ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Como assim, professor? Eu comprei um carro de forma lícita, com o meu trabalho. Então, isso aí não pode ser motivo de indisponibilidade. Vai ser de indisponibilidade a objetos aí de atividade ilícita, por exemplo. Cuidado com isso daí. A ordem de indisponibilidade, isso aqui é bem interessante, pode cair na prova, é o seguinte: qual é a ordem, como é que eu vou bloquear? O que é que eu vou utilizar primeiro? Então, vai priorizar. Primeira situação é o quê? Veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e costas, sociedades simples empresariais, pedras e metais preciosos. Então, isso é o principal, a prioridade. Vou bloquear os bens de alguma pessoa. Para onde é que eu vou? Prioritariamente, carro, um imóvel, uma casa, bens móveis, semoventes, uma moto, como eu falei, semoventes são animais, tem cavalo que vale mais do que um carro. Navios, aeronaves, ações, pronto. Apenas na inexistência desses é que eu vou fazer o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresarial ao longo do processo. Lembra que a lei de improbidade está sempre preocupada com a atividade empresarial, com a subsistência do acusado. Então, se eu bloquear as contas de uma pessoa jurídica, pode ser que ali prejudique demais, né? Como é que ela vai movimentar aquelas contas que estão bloqueadas? E aí, por isso que eu vou primeiro priorizar os objetos, né? Os veículos, ações, navios e assim por diante. Apenas na inexistência, não tem nada, não tem um carro, não tem aí sim, aí que vai bloquear aí as contas bancárias. Cuidado, isso aqui é bem interessante. O juiz, ao apreciar o pedido de disponibilidade dos bens do réu, observará os efeitos para a decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Então, se essa medida de indisponibilidade puder afetar a prestação de serviços públicos, não pode ser aplicada. Aqui outro tópico também preocupado com a pessoa, né? Preocupado com a subsistência de quem... Porque, assim, 90%, 80%, 70% dos casos de quem está respondendo a ação de improbidade, a pessoa geralmente é culpada, mas tem a situação de inocência. Nem todo mundo vai ser culpado. Então, não posso estar aplicando sanções, medidas preventivas tão severas, porque ali a pessoa pode ser inocente. Então, por isso que o parágrafo terceiro vem determinando o seguinte: é vedado a decretação de indisponibilidade de bens de quantia de até 40 salários mínimos depositados em carteira de poupança, em outras aplicações ou em conta corrente. Então, até 40 salários mínimos, que vai dar em torno aí, o salário mínimo está R$ 1.200, se eu não me engano, vai dar em torno de R$ 50.000, vamos fechar aí, né? Mas cabeça aqui eu não estou sabendo, mas em torno disso. Então, todo ano vai mudar, que muda o salário mínimo, em 48 mil, R$ 50.000. Isso aí não pode. Porque se for essa quantia de até 40 salários mínimos, não pode ser objeto de indisponibilidade do bem. Então, você tem que lembrar esse valor, 40 salários mínimos, beleza? Tiver na poupança, na aplicação financeira ou em conta corrente. Então, aquele valorzinho ali está resguardado. 40 salários mínimos não vai ser objeto de indisponibilidade. É vedado também aqui uma superação da jurisprudência, a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu. Antes podia bloquear um bem de família, agora não pode mais, proibido. Vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo, exceto, se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida. Então, aquele é um bem de família, mas foi comprado com dinheiro sujo. Aí sim, aí ele pode ser indisponível. Mas não, aquela casa foi comprada com o suor da pessoa, depois foi que ela virou sem vergonha e cometeu improbidade. Aí então, se é um bem de família, não vai sofrer a indisponibilidade dos bens. Tranquilo? Aí eu termino aqui deixando para a próxima aula o seguinte: são duas medidas cautelares, né? Indisponibilidade e afastamento preventivo. O afastamento preventivo, ele é remunerado? A pessoa vai ser afastada das suas funções, vai ficar em casa. Fica em casa recebendo metade da remuneração, sem receber nada. Próxima aula. Valeu? Tudo de bom e até a próxima aula.